Representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul estão preocupados com a crise enfrentada pelas empresas do setor por causa da tragédia no estado. Entenda mais na reportagem de Antony Wells. A maior tragédia climática na história do Rio Grande do Sul afetou praticamente todos os setores da sociedade no estado. Um dos mais atingidos foi o de bares e restaurantes, que passa por um colapso, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Para Paulo Solmuti, presidente da Abrazel, o impacto foi pior que a pandemia. Ele estima agora uma recuperação de cerca de 2 anos. Nós nunca ficamos na pandemia sem luz. Há uma coisa que talvez valesse a pena mencionar, que na pandemia a gente ainda tinha o delivery. Lá agora, nesse momento, não há solução alternativa nem para manter o restaurante operacional nos primeiros dias. Porque é impossível fazer delivery, falta hoje. 99% das empresas estão com dificuldade de abastecimento de insumos. Já mencionei que falta água para mais da metade, falta energia para 1/3. Então, uma situação assim que, mesmo a manter a operação em níveis precários, como a gente manteve na pandemia com o delivery, não é possível hoje. E falando em luz, nessa situação fica difícil ver uma no fim do túnel. Na semana que vem, nos primeiros dias de junho, os donos desses bares e restaurantes castigados pelas águas vão precisar acertar os salários dos funcionários. Mas a entidade estima que sem faturamento a maioria não vai conseguir. E o que mais preocupa é que os estabelecimentos, antes mesmo da catástrofe natural, ainda estavam se recuperando da pandemia da Covid-19. Por exemplo, em Porto Alegre, uma pesquisa pré-enchente no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos ainda 47% das empresas operando com prejuízo. Um número recorde no país e agora agravado pela pandemia. Um cenário assim, com as mesas expostas do lado de fora, luzes acesas, clientes, funcionários, um bar funcionando normalmente, é basicamente inexistente em várias cidades gaúchas. Para se ter uma ideia, mais de 30% dos bares e restaurantes do Rio Grande do Sul estão fechados. E dos que estão abertos, mais de 90% tiveram uma queda no faturamento. E para piorar, na semana passada, 55% das empresas ainda estavam sem água e mais de 30% sem energia. Por isso que a associação critica a demora para a liberação imediata dos recursos públicos e pede uma medida provisória urgente, a exemplo do que foi feito durante a crise sanitária, para evitar um colapso ainda maior. Durante a pandemia, entre a primeira reunião e a edição da medida provisória, foram apenas 3 semanas. Nós já estamos há 1 mês com essa situação de calamidade no Rio Grande do Sul e a medida provisória ainda sequer foi aventada. Fica difícil imaginar um cenário onde estabelecimentos não vão ter que fechar. Para a associação, a curto prazo, os empresários vão precisar de um financiamento 1 ou 2 vezes o faturamento mensal para manter as portas abertas.